Pessoal, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aqui presentes no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, adotando o devido protocolo, utilização de máscaras, álcool gel, distanciamento social. A todos vocês que estão aí nos acompanhando de casa, através da internet, sintamo-nos todos reunidos e em família para darmos prosseguimento ao estudo dessa noite. E antes disso, é sempre recomendável fazermos uma prece a fim de que nos sintonizemos com o mais alto. Fechemos os olhos, relaxemos o corpo, esqueçamos das dificuldades do dia, dos desafios, dos contratempos, das raivas passadas. Esqueçamos de tudo aquilo que é de ordem material e voltemos o pensamento para Deus. Deus, que é a base de todo o universo. Deus, que é o amor, que é a sabedoria, que é a paz. Busquemos nele a necessária segurança para os nossos dias. Busquemos em nosso Pai a necessária tranquilidade e esperança para agirmos na nossa existência, buscando vencer sempre, crescendo como espíritos imortais, já que essa é a nossa verdadeira e única meta. Agradecemos a oportunidade de estudarmos essa obra fantástica. Agradecemos aos benfeitores espirituais a acolhida que nos deram, as energias boas que eles já nos dispensaram. E mais, rogamos a necessária compreensão das palavras que aqui forem lidas, do estudo que aqui for explanado, porque em verdade é necessário que nós saibamos compreender a fundo essas lições, para que com elas possamos renovar a nossa vida, renovando o nosso pensar, renovando o nosso falar, renovando o nosso agir. Paz e luz a todos. Que assim seja. Bom, pessoal, Obreiros da Vida Eterna, capítulo de número 12. Capítulo esse intitulado Excursão de Adestramento. Quem continua a nos acompanhar através aí das redes sociais, sabe que André Luiz, mais os seus 3 companheiros, encontram-se na Terra com o objetivo de auxiliar o desencarne de 5 indivíduos devotados à prática do bem. Nós vimos na semana anterior que esses 4 companheiros se localizavam aqui na Terra num centro espírita, o centro espírita de uma senhora chamada Adelaide, que aliás era amiga e profunda, vamos dizer assim, conhecedora de Bezerra de Menezes. Paramos na semana passada com Jerônimo, que é o líder desse pequeno grupo, conversando com Bezerra, ao passo que os demais componentes foram visitar as dependências do centro espírita. André Luiz coloca aqui para nós que na crosta a referência para as atividades que eles iriam desempenhar seria esse local. E por que esse local? Porque aquele centro espírita oferecia a necessária segurança, a necessária tranquilidade para que a tarefa fosse levada a efeito. Era um local especial, propício para as melhores semeaduras de lições para o espírito imortal. André Luiz continua dizendo que lá naquele local diversos benfeitores trabalhavam. A movimentação na contraparte espiritual era intensa. Dia e noite haviam turmas e mais turmas de espíritos dedicados à tarefa do bem. E André comentou
que na crosta terrestre, olha só, na crosta terrestre, no planeta Terra como um todo, aquele era um dos raros edifícios de grandes proporções sem criaturas perversas. Isso nos chama a atenção. Por quê? Gente, quantos edifícios existem no planeta Terra destinados a obras religiosas? Inúmeros. Quantos centros espíritas, terreiros de umbanda, igrejas católicas, protestantes, templos budistas? São vários, são inúmeros. Porém, André fala aqui uma coisa interessante. Aquele centro da Adelaide era um dos raros onde não haviam criaturas perversas. E por quê? Porque ali o trabalho era levado a sério. As pessoas, os encarnados, que ofereciam ali as suas forças, o seu tempo, nas atividades de amparo à infância e aos adultos, os focos, de trabalho daquele centro, eram indivíduos profundamente identificados com o bem. Buscavam fazer aquilo com carinho, aquilo que o seu Gilberto leu agora há pouco. Buscavam fazer a tarefa com bom ânimo, com o coração aberto. E isso facilitava o intercâmbio com os benfeitores espirituais, que protegiam aquele local contra o assédio de entidades perversas. Então, é algo que a gente sempre costuma falar. Não basta estar escrito Centro Espírita na fachada daquele edifício. O mais importante é como a tarefa é levada a efeito pelos trabalhadores do centro. Porque é isso que vai garantir uma boa assistência espiritual. É isso que vai garantir uma boa proteção espiritual à casa. E não o fato de estar ali escrito Centro Espírita ou coisa parecida. André continua. A vigilância naquela casa era severa, tal como a vigilância que André havia visto na casa transitória de Fabiano, que se localizava no umbral, conforme a gente viu alguns capítulos atrás. Era necessária uma vigilância severa, justamente para evitar a entrada de entidades perversas. Nossa, espíritos sofredores não podiam ir lá, não? Podiam. Tinham a entrada autorizada, porque eram indivíduos portadores até de bons sentimentos, porém sofredores. Então a entrada deles, obviamente, era permitida. Agora aqueles perversos, maus, debochados, lá, obviamente, eles não podiam entrar. E André foi, juntamente com Luciana, com o padre Hipólito, os três conduzidos por uma moça chamada Irene, conhecer as dependências ali do centro espírita. E André repara que todos os compartimentos do centro havia luz espiritual. E isso indicava abundância de pensamentos positivos na prática do bem, pensamentos salutares. Luz espiritual. Não é essa luz. Não é essa eletricidade aqui, de modo algum. É uma luz diferente. Se a gente for relembrar a passagem de André Luiz e desses amigos dele, alguns capítulos atrás, no umbral, nós vamos perceber o quanto André Luiz fala que a paisagem era escura, a paisagem era densa, o nevoeiro ali era compacto, que mal dava para enxergar 2 palmos à frente do nariz, e no entanto ele estava no plano espiritual. Cadê a luz espiritual? Naquele local umbralino não existia luz espiritual. Por quê? Porque as mentes dos indivíduos que lá estavam, dos milhares de seres em sofrimento ou em tarefas de maldade, não permitiam que o fluido daquele local ficasse iluminado. Ah, essa é a luz espiritual. Então, no ambiente onde mentes se congregam com o intuito da prática do bem, do cultivo do amor, do estudo elevado, você pode ter certeza, esse tipo de pensamento acende, dá qualidades luminíferas às moléculas espirituais presentes ali naquele local. É o que André Luiz fala aqui. Todas as dependências daquela casa iluminadas,
pela luz do plano espiritual. Aí chegaram no salão onde aconteciam as reuniões públicas. Reuniões de estudo, palestra, né? Passes, etc. E Irene falou o seguinte, olha, nesse local aqui nós temos as tarefas mais árduas. Por quê? Porque os pensamentos das pessoas que aqui vêm, as suas emanações mentais, elas podem desequilibrar os trabalhadores aqui da área. Então é necessário, depois do término de cada reunião pública, um trabalho severo de limpeza do ambiente. Ela fala uma coisa muito interessante, que os pensamentos exercem vigoroso contágio. Então o local, depois de uma reunião pública, era limpo, era feita uma limpeza espiritual. Por quê? Pode ser que um ou vários daqueles indivíduos que estavam lá assistindo o estudo, a palestra, estivessem com pensamentos desequilibrados, ou pensamentos nocivos, destruidores, dissolventes. E aqueles pensamentos ficavam, se não limpos, né, localizados naquele ambiente. Ficavam grudados no local e podiam até mesmo contaminar, energeticamente falando, os trabalhadores do centro. Então, depois do término de cada reunião, havia ali um trabalho de limpeza, de asseio do ambiente. E André pergunta, realmente, muito trabalho. Vocês têm trabalhadores em número suficiente para isso? E Irene fala, sim, claro, nós temos turmas aqui que revezam dia e noite, tanto no amparo às crianças, porque lá funcionava um orfanato, quanto também no amparo aos adultos. E André Luiz viu aquele tanto de gente trabalhando, aquela vigilância severa, né? Aquela doação de energia, e começou a comparar aquilo que ele estava vendo com aquilo que ele viu no lar transitório de Fabiano. E pensou assim, puxa vida, hein? Lá no lar transitório de Fabiano justifica, porque está localizado nos umbrais, tem um monte de gente sofredora ali ao redor, essas pessoas são pegas, são acolhidas, são esclarecidas, são magnetizadas, é dado alimento a elas, né? A vigilância tem que ser forte, porque há inúmeros espíritos trevosos buscando invadir. Mas aqui nesse centro, será que justifica tanto trabalho só para ajudar poucas crianças aqui? Que recebem o pão, recebem o leite, as primeiras letras, algumas liçõezinhas aí. Será que justifica realmente essa trabalheira toda dos benfeitores espirituais? Não seria muita coisa para pouco serviço? A Irene captou o pensamento do André Luiz. Captou e falou o seguinte, olha, André, essa obra aqui não existe só para o estômago e o intelecto das crianças. A evangelização prepondera sobre as demais atividades. Ou seja, ali fazia-se a caridade material. Engraçado que coincidiu bem com aquilo que o Sr. Gilberto leu. E mais, além da caridade material, o que era mais importante era o serviço de evangelização. E ela fala uma coisa interessante, que é muito difícil você encontrar encarnados que tenham, por iniciativa própria, disposição para entender as informações espirituais. Poucos encarnados têm esse movimento de buscar se instruir com as lições imortais, as lições do espírito imortal. A maioria precisa passar por problemas, por dificuldades, sejam dificuldades de ordem material, sejam dificuldades de ordem espiritual, a fim de que elas possam aprender lições espirituais. A maioria. E ela fala uma coisa aqui muito bonita. Aproveita-se da necessidade material para ter uma base a essa realização espiritual. E se você parar para pensar, é verdade.
Para a maioria das pessoas é assim. Se a vida está muito boa, sob o ponto de vista material, se tem dinheiro suficiente, se a casa está boa, se tem um carro bom, se tem um bom emprego, se não tem problema na família, né? Se, sob o ponto de vista material, está tudo indo muito bem, saúde, a pessoa pouco se lembra da espiritualidade, pouco se lembra de Deus. Isso acontece com a maioria das pessoas. As pessoas simplesmente ignoram o aspecto espiritual da sua existência. Só vão começar a pensar quando, de repente, a doença atinge. A morte chega, arrebanhando uma alma querida. Quando vem uma dificuldade material, uma queda financeira, um filho dependente de drogas, uma derrocada social. A partir do momento que acontece o sofrimento, a dor, a necessidade, seja ela material, seja ela espiritual, a pessoa busca o conforto, busca a instrução espiritual. É o que ela estava falando aqui. Poucas pessoas de boa vontade, por si sós, né, buscam crescer espiritualmente, entender espiritualmente a vida. A maioria vai pela dor. É aquele ditado que todo mundo fala, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. É o que ela fala aqui. E ela continua. Essa casa é muito mais de almas do que de corpos. Muito mais de pensamentos eternos do que de coisas transitórias. Ou seja, mais importante ali do que dar o alimento para o corpo, do que dar a veste para o corpo, era transmitir as noções de espiritualidade superior. Porque a casa é de almas. As nossas necessidades materiais, elas são transitórias, mas as nossas necessidades espirituais nos acompanham para onde nós formos, dentro ou fora da carne. A necessidade da evangelização, então, é premente. E ela continua com uma outra frase incrível: satisfazendo necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais. Lendo isso daqui, a gente começa a perceber a importância de, ao fornecer um alimento para alguém que esteja precisando, uma roupa, ou na hora de algum tipo de atendimento fraterno, você passar noções de vida espiritual. Noções de que aquela pessoa é um ser imortal, de que ela se encontra presentemente naquela situação por um motivo, que esse motivo é justo, e que ela tem que com isso aprender e se elevar espiritualmente. É claro que as lições devem ser dadas, devem ser ministradas de acordo com a capacidade receptiva de quem está ouvindo. Mas nunca devemos deixar de agir dessa forma, porque caso contrário, estaremos alimentando e vestindo só o corpo e esquecendo a alma para trás, como foi lido ali agora há pouco. Se fizermos só isso, somente em termos materiais, obviamente isso também é uma tarefa de auxílio, é uma caridade material. Mas o que realmente pega para o crescimento do indivíduo é o entendimento de ordem espiritual. Esse tem que ser passado junto. Então aproveitava-se a necessidade ali, material, e incutia-se. A partir do momento que aquela necessidade material era, vamos dizer assim, satisfeita, incutia-se conhecimento espiritual. O centro espírita é uma escola. O centro espírita é uma escola de almas. O Divaldo fala uma coisa muito importante para todos que mourejam nas atividades de um centro espírita, especialmente para aqueles que são palestrantes, que conduzem grupos de estudo. Todos nós somos alunos da doutrina espírita. Não há mestres. Não existe essa história de lecionar espiritismo.
Isso é personalismo e personalismo inferior. O que há é todos nós estudando juntos aquelas lições imortais. É o que ela está falando aqui. E ela fala, dividindo deveres com os encarnados, criamos bases sólidas às verdades. Todas as pessoas que colaboram com as atividades do centro, quando feitas essas atividades com o necessário amor, com a necessária vontade de ajudar, se tornam automaticamente pontes vivas entre a realidade material e os benfeitores espirituais. Todos. Daí a importância de nós desenvolvermos a boa vontade nas tarefas. Aquela historinha que o senhor Gilberto contou agorinha há pouco do Divaldo, né? Daquela mulher, nossa, faz 15 anos que eu estou aqui ajudando, tal, fazendo sopa, né? Estou aguentando, não sou reconhecida, chego aqui, não me sinto bem. O que o Divaldo falou? Largue a tarefa, abandona. Ela falou assim, você está me falando para deixar de fazer caridade? Ele falou assim, não, você não está fazendo caridade, você está fazendo exibicionismo. Isso não é caridade. A caridade tem que vir do coração, a verdadeira caridade tem que vir do coração. Ao longo do tempo, nós fomos acostumados a pensar só na caridade do corpo. E esquecemos da mais importante, daquela que é profunda, da caridade da alma. E a Irene continua, outras religiões também têm obras de caridade. E ela fala do catolicismo, por exemplo, que dispõe de obras sociais belíssimas, mas que ficam limitadas. Por quê? Acolhe-se o corpo, mas e as lições espirituais? Ficam enrijecidas nos dogmas. Ela fala também do protestantismo, que possui colégios, institutos, educandários fantásticos. Mas eles também são limitados no seguinte aspecto, eles se apegam muito mais na letra do que no espírito da letra. Muito mais, né? Ela fala o seguinte, na letra dos conceitos evangélicos do que nos conceitos evangélicos da letra. São limitados nisso aí também. Estão fazendo caridade? É óbvio. Tem as suas virtudes, seus méritos? Inegavelmente. Uai, tanto que nós estamos vendo aqui. Das 5 pessoas que irão ser socorridas pelos benfeitores, 3 eram espíritas, uma era evangélica, e a outra era católica. E todas elas vão receber o mesmo tipo de amparo. Por quê? Pela caridade, pelo amor. Né? O rótulo religioso ali não entrava. Mas o coração na tarefa, isso sim, era o que contava. E ela continua, nós não desmerecemos essas atividades, que são obras do coração. A gente busca destacar os valores iluminativos. E ela fala na época dos primeiros cristãos. Que na época dos primeiros cristãos em Roma, o Império Romano também distribuía para o povo pão e circo, roupas. Porém, faltava o que ali? Lições imortais. E essas lições foram dadas pelos continuadores de Jesus, pelos apóstolos. Porque nem todos indivíduos daquela época, sofredores, tinham a condição intelectual, e ela fala aqui, de Gamaliel, que soube encontrar Jesus usando o seu intelecto. A maioria das pessoas não tinha essa condição. Então, como que essas pessoas chegavam a conhecer Jesus? Através da sopa fraterna que era distribuída. Através da roupa que lhes era dada. Através dos cuidados com as suas chagas. Irene fala, né, que justamente os apóstolos, na tarefa de lavar as chagas, de tratar os loucos, de assistir os órfãos e os velhinhos, através disso, os apóstolos passavam lições de Jesus àquelas pessoas. Assim que elas conseguiam enxergar o Mestre. E o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então nós temos que ir um passo além nas nossas tarefas assistenciais como casa espírita.
além de acolher o corpo, vamos buscar iluminar as almas, que é a tarefa mais importante. O imperativo é a iluminação do espírito, mas para alcançar isso é necessário fazer alguma coisa. Toda atividade, seja ela na mediunidade, na assistência fraterna, na solidariedade, converte o trabalhador em uma ponte luminosa, unindo dois mundos, unindo o mundo material e unindo o mundo espiritual. E ela arremata: a fé sem obras é irmã das obras sem fé. Quer dizer, não adianta nada nós termos conhecimentos, a fé, sem materializarmos isso em ações. Também não adianta nada termos as ações sem desenvolvermos a fé e a boa vontade suficientes na execução delas. Nas duas situações, não estaremos agindo 100%. Sempre algum mérito vai ter, não tenhamos dúvida, mas o 100%, realmente, ali nós não alcançaremos. Até aqui, alguém quer fazer alguma consideração, observação, alguma pergunta? Então vamos continuar. André continua descrevendo, né? Na verdade ele não descreve mais não, ele simplesmente fala que ele foi acompanhando Irene nas demais dependências, falando a respeito das atividades da casa. À medida que a noite ia ficando mais densa, à medida que a madrugada ia chegando, né? Ele foi percebendo turmas de professoras desencarnadas que traziam criancinhas desdobradas para as dependências do centro em tarefas de iluminação. Via benfeitores espirituais trazendo encarnados desdobrados para as atividades ali de iluminação e de assistência. Então as atividades não param. Nós, quando for 9h30 aqui, a gente vai fechar o centro, apagar as luzes, trancar e ir embora para as nossas casas. Os benfeitores espirituais permanecem aqui em tarefa assistencial. E aqueles de nós que nos encontrarmos em condição suficiente de equilíbrio, inegavelmente nós seremos aproveitados nessas tarefas para beneficiar os nossos irmãos necessitados. Muitas vezes, o médium da reunião mediúnica, né, que termina a sua tarefa aqui e vai embora para casa, ao dormir, ele estando bem, ele volta em tarefa de atividade mediúnica nas dependências do centro ou em qualquer outro local. É necessário entender isso daí, que só o nosso corpo descansa lá na cama. Mas o espírito, estando em condição suficiente de equilíbrio, os benfeitores espirituais se utilizam muito. Ainda mais porque, estando encarnados, nós carregamos conosco muito fluido vital. Muita energia densa, que é muito bem aproveitada no amparo daqueles que precisam. Fala, Donizete. Baseado nisso, quando no tempo que os centros ficaram fechados, e muitos ainda estão fechados, os médicos não deixaram de trabalhar, estavam vivos todos aqui trabalhando. Exatamente. Estando em situação de equilíbrio suficiente, a atividade mediúnica não parava. Na contraparte espiritual, isso também acontece. Médium dentro do corpo também é médium fora do corpo. Mas é necessário ter o equilíbrio suficiente para isso poder acontecer. Bom, nisso tudo, chegou numa determinada hora, Jerônimo convocou os seus 3 comandados, a fim de que aqueles irmãos que iriam desencarnar fossem trazidos para o centro espírita. Esse livro todo, ele se baseia mais ou menos nisso daí, nessa tarefa, de auxílio ao desencarne de 5 irmãos aqui na crosta. E ficou estabelecido o seguinte, que Luciana e Irene iriam trazer para o centro espírita Albina. A Albina é aquela senhora, pertencente à igreja presbiteriana, que exercia uma tarefa belíssima de instrução à infância e aos adolescentes.
Ela iria ser retirada do corpo, levada para o centro. Quem iria fazer isso? A Luciana e a Irene. Ao passo que Padre Hipólito e André Luiz iriam trazer Dimas, que era um médium espírita, que ajudou demais inúmeros indivíduos sofredores. Fábio, que era um indivíduo também portador de elevado conhecimento na área da espiritualidade, dono de um coração fantástico. E Cavalcante, que era um católico romano que estava naquele momento internado no hospital, dono também de um excelente coração. Então, Padre Hipólito e André Luiz iam tirar esses três do corpo, dos seus respectivos corpos, e esses três iam ser conduzidos ao centro espírita. Ah, já era desencarnação? Não. Era o preparo para a desencarnação. E assim foram, em volitação. André Luiz e Padre Hipólito. E o padre pergunta para o André: você já fez isso alguma vez, André? O André falou assim: não, nunca fiz isso não. O padre falou o seguinte: é fácil. Como eles estão numa doença muito prolongada, o corpo físico está bem fraquinho, vai ser muito fácil retirá-los do corpo e trazê-los para cá. O único que vai dar trabalho vai ser o Cavalcante. Daqui a pouco nós vamos perceber por quê. Geralmente, eles estão fracos e hesitantes, semi-inconscientes ao saírem do corpo. Mas o nosso auxílio magnético vai ajudá-los. Nós vamos volitar com eles de mãos dadas, cada um numa extremidade. E assim foi. Com Dimas e com Fábio, o processo foi muito fácil. Eles foram retirados dos seus corpos que estavam dormindo facilmente e foram levados para o centro espírita. E o Padre Hipólito falou o seguinte: com Cavalcante, vamos só nós dois, André. Com ele, o negócio vai ser mais complicado. E realmente, ao chegarem ao hospital, perceberam que Cavalcante estava aflito e desequilibrado. É preciso entender, e vimos isso na semana passada, que ele era um sujeito portador de excelentes qualidades, mas ele não tinha preparo para a vida espiritual. E ele estava morrendo de medo de morrer. Morrendo de medo de morrer. E por isso ele estava agitado, não queria conciliar o sono. Existia até um amigo espiritual dele ali, Bonifácio, que estava tentando acalmá-lo. Não conseguia. Foi preciso dar passes prolongados no nervo vago dele. O que é o nervo vago? O nervo vago, ele sai da parte cerebral e ele vai até o abdômen. Ele vai lançando ramos, e esses ramos vão nutrindo, vamos dizer assim, a parte relacionada ao pescoço, ao tórax e ao abdômen. Responsável por atividades vegetativas, sensitivas e motoras. Muitas delas vitais, como, por exemplo, frequência cardíaca, pressão arterial, enfim, esse nervo foi magnetizado. Não foi fácil, segundo o que André Luiz fala aqui, ingentes esforços na magnetização do nervo vago. E isso não foi suficiente. Foi necessário ministrar um medicamento para que ele pudesse dormir. Só que o André Luiz não entra em maiores detalhes. Medicamento espiritual. Assim como a gente não está conseguindo dormir, toma um remédio para poder conciliar o sono, fizeram a mesma coisa com o nosso querido Cavalcante. Só depois da magnetização do nervo vago, só depois de terem dado o medicamento para o Cavalcante, que ele conseguiu acalmar e conseguiu ser retirado do corpo e levado para o centro espírita. Chegando lá, Jerônimo comunicou que todos iam em volitação para a casa transitória de Fabiano, que se localiza nos umbrais. Lá, eles iam ser orientados, aqueles 5 desencarnantes, não eram desencarnados, eles iam ser orientados com o objetivo de irem se acostumando com o processo de deixarem o corpo físico definitivamente. E assim foi. Um benfeitor de um lado, um benfeitor de outro, dando as mãos para aquele que era encarnado.
5 companheiros benfeitores espirituais ajudavam nesse processo. E foram subindo em processo de volitação. E André Luiz descreve que a reação dos encarnados variava de pessoa para pessoa. A Adelaide, que era a diretora do centro espírita, e o Fábio tinham nítida consciência do que estava acontecendo. E ficavam observando tudo em silêncio. Já os outros, fracos, em altos brados, faziam comentários assustados com o que estava acontecendo. Por exemplo, a Albina, que era da igreja presbiteriana, lembrando da Bíblia, começou a comentar: será que nós estamos na carruagem de Elias? Lembrando do Antigo Testamento. O Cavalcante: dai-me forças, Pai, eu ainda não recebi a extrema unção, não posso receber o seu julgamento com a consciência pesada no mal. E o Dimas, que era espírita, mas não era tão preparado assim também, pelo visto, começava a balbuciar frases sem sentido. E nisso atravessaram as camadas iniciais da atmosfera, até chegarem na última camada da atmosfera, chamada ionosfera. André Luiz fala aqui que nessa camada, os raios solares e as radiações cósmicas entravam em contato com as moléculas da nossa atmosfera. E geravam ali um brilho todo particular. O Dimas viu aquilo ali e ficou assustadíssimo. Mas que rio luminoso que é esse? Não vou dar conta de atravessar, não consigo. Mas mesmo assim, a energia do grupo era tal que eles atravessaram e foram voando, até atingirem a casa transitória de Fabiano. Só um detalhe: a ionosfera se estende até 600 quilômetros da superfície da Terra. Então a casa transitória de Fabiano se localizava além desses 600 quilômetros, em zona umbralina. Então, talvez a zona umbralina ali vá da superfície da Terra até uns 1000 quilômetros ou mais acima dela. Vai saber. E pensar que existem zonas espirituais mais endurecidas ainda, que são aquelas que se localizam abaixo da crosta terrestre. São os chamados abismos. Mas ali não era abismo, ainda era região umbralina. Chegaram na casa transitória de Fabiano. Foram recebidos pela Zenóbia, que coordenava aquele local, e foram conduzidos para um quartinho. Os 5 que iriam desencarnar foram colocados sentadinhos e passes foram ministrados neles, para que eles ficassem revigorados, fortalecidos. Ao mesmo tempo que Jerônimo foi explicando para eles: olha, o que nós estamos fazendo aqui não é uma atividade para curar os seus corpos físicos, que presentemente estão descansando lá na Terra, mas para fortalecimento espiritual, para revigorar o perispírito e, com isso, possibilitar o desligamento definitivo. Só que eu já alerto: ao voltarem para o corpo físico, vocês vão sentir os seus males piorados. E por que isso? Porque nessas circunstâncias, os remédios para a alma pioram os males do corpo. Vocês sentirão uma tristeza mais profunda, as células ficarão mais cansadas, o coração ficará mais inquieto, porque a mente de vocês vai estar relembrando esses instantes de liberdade que vocês estão passando nesse exato momento. E Jerônimo falava isso em frases curtas, porque frases muito longas eles não tinham a capacidade de entender o significado. E realmente, de todos os 5 ali, a Adelaide e o Fábio eram os que estavam mais conscientes daquela situação. Os outros pareciam meio inconscientes, meio semi-adormecidos. Mas mesmo assim faziam comentários, de acordo com a sua crença. Por exemplo,
O Cavalcante virou para André Luiz e falou: meu irmão, que alegria! Olha que leveza que eu estou sentindo, eu estou no céu, já cheguei no paraíso. A mentalidade católica dele. André Luiz, obviamente, simplesmente sorriu, não ia explicar com detalhes o que estava acontecendo. A outra senhora, a Albina, que era da igreja presbiteriana, olhando aquele nevoeiro lá fora, porque a casa de transitória de Fabiano fica localizada em zona umbralina, cercada de um nevoeiro intenso. Virou para uma outra amiga lá e perguntou: estamos na casa do Senhor? Conforme está na Bíblia, no livro 1 dos Reis, capítulo 8, falou como alguém versada na Bíblia. Ao passo que a outra que ouviu isso, daí simplesmente se limitou a sorrir. Dimas, então, que era o espírita, estava deslumbrado. Virou para o padre Hipólito e falou o seguinte: meu irmão, nós estamos em Marte, que região fantástica que é essa? O padre Hipólito falou assim: não, nós estamos nas dependências da Terra ainda, muito longe dos outros planetas. Interessante isso, né? Cada qual enxergava a situação de acordo com as suas crenças predominantes. E é o que Jerônimo explica isso. A mente grava com muita facilidade os nossos dogmas, os nossos preconceitos também. E é difícil a gente se desligar deles de uma hora para outra. Por isso que o conhecimento tem que ser dado de maneira paulatina. Só depois do desencarne deles, depois de um tempo de adaptação, que a mente, obviamente, ia se abrir para as realidades superiores do espírito. E Jerônimo fala: olha, note a seguinte coisa, que o importante não é a rotulagem religiosa, porque ali tinham 3 espíritas, um católico e uma evangélica. O mais importante ali é que todos estavam sendo devidamente amparados pela semeadura no bem que eles fizeram. Aquela semeadura no bem incessante que eles fizeram ao longo de décadas no corpo físico era o que assegurava o amparo dos benfeitores espirituais e um desencarne tranquilo, independente da condição religiosa. Isso o que era importante. Depois de um tempinho lá, foram reconduzidos novamente aos seus corpos físicos. E as impressões, ao despertarem, foram diferentes também. O Cavalcante, que era o católico, quando ele acordou no hospital, ele logo pensou na necessidade de receber a Eucaristia. Dimas, quando acordou, comentou com a esposa que ele havia visto um rio muito brilhante, era a ionosfera, e que ele se encontrou depois numa casa cheia de luz, era o lar transitório de Fabiano, a casa transitória de Fabiano. Fábio demonstrou uma infinita capacidade de compreensão e uma contentação fantástica com aquilo que ele havia passado. Então, cada qual apresentou um tipo de reação diferente. Com isso, a gente encerra o capítulo de número 12 dessa obra. E eu pergunto para vocês: dúvidas, observações, questionamentos? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece. Relaxem o corpo. Inspirem profundamente. E façamos um trabalho de mentalização. Busque concentrar toda a sua capacidade mental em algumas imagens que nós iremos sugerir. Inicialmente, busquem se ver fora do corpo. Vocês estão flutuando acima dele, porém ligados.
através do cordão de prata. Sinta a leveza, a sensação de paz e de tranquilidade que isso proporciona. E pense agora que você está subindo, atravessando o teto e se encontrando lá fora. E subindo cada vez mais, olhando a noite, as estrelas como gemas preciosas brilhando no céu. E imediatamente, imagine-se numa viagem rapidíssima. Numa velocidade estonteante, você chega em um local no meio da natureza. Encontra-se você às margens de um rio de águas calmas e cristalinas. Sinta o frescor do ambiente, o barulho da mata que se encontra ao redor. Infle os seus pulmões com o ar balsâmico e profundamente restaurador. Busque sentir-se integrado em tudo aquilo que vê. Fortaleça-se. Tenha a consciência de que aquelas dificuldades e desafios da sua vida podem ser vencidos e serão, tão logo vocês se coloquem em condições para tal. Porque Deus nos criou movidos pelo seu amor, nos mantém vivos através desse amor e nos manterá vivos por toda a eternidade, justamente sustentados por esse amor. Fortaleça-se nesse local. Interiormente, ligue-se ao Pai Maior. E com isso, voltando ao corpo agora, em condição melhorada, plenamente revigorados, tenhamos uma certeza: venceremos. Que Deus os abençoe. Que assim seja.